Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia 18 de maio de 2022 e tá um frio danado em todo o Brasil. Aqui onde eu moro nesse momento tá 5 graus, tá? Em cidades que são quentes como Rio de Janeiro, por exemplo, tá 10, 11 graus, Belo Horizonte tá 9 graus, tá todo mundo reclamando de frio. Aí, eu dei uma passadinha hoje no Instagram e várias pessoas estão falando que a temperatura, né, do ambiente piora as dores musculoesqueléticas de pessoas, estão associadas ao surgimento de dores. Aquelas pessoas falam assim, eu nunca tenho dor lombar, mas quando vem frio minha coluna dói pra caramba. E eu vi um monte de explicação por que o frio pode piorar essa percepção de dor. Agora olha que interessante, a pergunta é o seguinte, a gente de fato tem evidência que existe uma relação associativa ou mesmo causal entre temperatura e dor? Principalmente dor musculoesquelética? Pois é, foi publicado no ano de 2014 na Arthritis Scan Research um Case Crossover Study que olha sobre os efeitos do clima na dor lombar, que é um resultado de um estudo Case Crossover feito pelo meu amigo brasileiro Daniel Stephens, que é do Rio Grande do Sul, mas mora na Austrália, sob orientação do professor Chris Meyer, que é meu orientador de doutorado. Tá bom? Então com essa galera toda, tá bom? O que esses caras fizeram? Vou ficar aqui olhando aqui na tela. O que é um Case Crossover Study? Você pega as pessoas no momento que ela começa a ter dor lombar, então é um estudo bem imediato. No momento que o cara começa a ter dor lombar, ele é colocado dentro do estudo e a gente pergunta tudo o que ele fez nas semanas e nos dias anteriores ao surgimento dos sintomas e também numa janela de tempo lá para trás, quando ele não tinha sintoma algum. Então, esse é um dos tipos de estudo em que você pode inferir sobre causalidade, tá bom? Qualquer dia eu vou fazer um estudo, dar uma aulinha sobre Case Crossover Study para vocês. A gente está repetindo um Case Crossover Study aqui no Brasil no momento, tá? O que esses caras fizeram? Eles pegaram 993 casos de dor lombar aguda de início imediato em Sydney, na Austrália, entre o ano de 2011 e 2012, tá? Então eles coletaram um monte de coisa e eles olharam nas semanas que antecederam essa dor lombar, algumas condições relacionadas à temperatura. Então eles foram lá no clima-tempo deles, lá na Austrália, tá? No Instituto de Meteorologia Australiano, e pegaram as seguintes variáveis. Vamos ver aqui para vocês aqui. Eles pegaram temperatura, umidade relativa do ar, pressão do ar, velocidade do vento, se o vento estava muito frio, direção do vento e chuva, tá? Eles fizeram uma análise e também eles pegaram a temperatura quando os caras não tinham dor lombar. O que eles perceberam é que nenhum desses fatores fez uma predição para o início da dor lombar. Então não existe associação entre esses fenômenos com dor lombar. Na verdade, existe que quanto o vento está muito rápido, tá? E quanto o vento está muito frio, existe uma pequena associação entre a piora dos sintomas e a temperatura, tá? Na verdade, tudo relacionado com o vento. Mas essas diferenças, apesar de serem estatisticamente significantes, elas não têm uma magnitude de efeito que possa explicar uma relação causal entre temperatura e dor, tá? Então, na verdade, não há uma evidência convincente que te diga que quando fica muito frio, a sua percepção de dor aumenta ou diminui. Léo, mas com a minha avó piora, comigo piora, meu consultório fica lotado. Pois é, entre a sua observação e a ciência, o dado está aí publicado para combater as nossas crenças e as nossas percepções de observação. Tá bom? Um abraço. Tchau.